Fala galera do canal, Rony Soares aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje vamos estar falando sobre depressão, né? O que é depressão e os tipos de depressão que existem, né? Como introdução desse vídeo, eu gostaria de explicar em poucas palavras o que é depressão. Depressão é uma enfermidade emocional e psíquica. Ela altera pensamentos e altera emoções. Assim como você tem doenças físicas que assolam o seu corpo, você também está suscetível às doenças emocionais. E entre elas está a depressão. A depressão, ela é comum, né? Já se tornou uma doença comum. E de acordo com um relatório global lançado pela OMS, em 10 anos os casos aumentaram mais de 18%, num índice que supera 320 milhões de pessoas. Então, 320 milhões de pessoas têm a doença chamada depressão. E existem, né, tipos de depressão, e é esse o intuito do vídeo, a gente conhecer um pouco dessa doença, que é uma doença, ela precisa ser tratada e há profissionais preparados para tratar isso, né? Vamos lá. Essa doença, ela se divide em 3 graus. Primeiro grau, leve, moderado e grave. A depressão tem 3 níveis: o nível leve, o nível moderado e o nível grave. Os sintomas geralmente são tristeza, angústia, desânimo, culpa, alteração no sono, no apetite, na concentração e na libido, né? Geralmente, a pessoa que está depressiva, ela tem uma alteração no seu humor ou alteração no seu sono. Ou seja, ou a pessoa dorme muito ou a pessoa dorme pouco. Há uma alteração no seu organismo, tá bom? É importante também ressaltar que o tratamento ele está em 3 pilares fundamentais em qualquer recuperação. Está os remédios antidepressivos, a psicoterapia e a mudança no estilo de vida. Praticar exercício físico, por exemplo, é uma recomendação de 10 entre 10 psiquiatras. Então, cientificamente, né, eles vão dizer que a depressão se cura com antidepressivos, né, com remédios, né, e psicoterapia. A psicoterapia eu até concordo. O remédio eu concordo em parte. Eu acho que o remédio ele deve ser usado auxiliando com as outras estruturas da vida. O que é? A família, os amigos. A pessoa que está depressiva, ela tende-se a se isolar. Ela tende-se a querer estar sozinha. E o papel familiar é fazer com que isso seja dosado. Esse isolamento não seja tão agressivo, né? É lógico que você vai ir lapidando a pessoa, vai lapidando. Você não tem como manter uma pessoa sociável o tempo todo. Uma hora ela vai se isolar. Só que nós precisamos ajudar, você precisa ser uma mão estendida nessa pessoa que está enfrentando esse quadro. A depressão é um caso sério. A depressão leva uma pessoa a se suicidar, a se matar. Então a gente tem que ter cuidado e atenção com essas pessoas. Precisamos entender que ela precisa de tratamento. E eu, mesmo não sendo psiquiatra, você, mesmo não sendo psiquiatra, tem uma responsabilidade e pode ter um papel importante na salvação dessa pessoa. Tá bom? Então aqui, antidepressivo e a mudança no estilo de vida, né? A gente vai perceber aqui na maioria dos tipos de depressão que a maioria deles, a pessoa não tem ânimo mais para fazer nada. E é esse o seu papel, é fazer com que essa pessoa tenha esse retorno, tenha esse prazer. Você vai trabalhar no emocional da pessoa,
no emocional da pessoa, coisa que o remédio, ele muitas vezes não vai ser eficaz de mexer no seu emocional, de mexer no seu temperamento. Mas nós, com empatia, com compaixão, com diálogo, né, com afeto, nós conseguimos mudar esse quadro. Então é preciso entender isso, entender um pouco dessa doença. Então, entendemos que há 3 pilares fundamentais: a psicoterapia, o antidepressivo e a mudança no estilo de vida. Agora vamos lá nos tipos. Eu separei 3 tipos de depressão hoje nesse vídeo. 3 tipos de depressão. Primeiro, a depressão sazonal. Sazonal, que é o nome técnico dessa depressão. Essa não costuma dar tantas caras aqui no Brasil ou em outros países com temperaturas mais elevadas e clima ameno. Porém, é um tormento sério em lugares como o norte dos Estados Unidos e o Canadá, a Islândia, a Dinamarca e a Noruega. Então, esse tipo de doença, né, sazonal, esse tipo de doença depressiva, ela está mais em países em que a sua temperatura é mais fria, em que o sol ele dá as caras mais tarde. São locais onde há pouca iluminação, há pouco clima tropical. São países mais frios, né? Ela é tão perigosa quanto. Não é muito comum aqui no Brasil. A pessoa, durante o inverno, olha só o que acontece. Durante o inverno, há pouca luz natural nesses locais. O dia começa tarde e já fica escuro de novo lá pelas 2 ou 3 horas. E a falta do sol afeta os indivíduos mais suscetíveis, que se tornam bastante deprimidos durante as épocas de frio extremo. O frio geralmente, né, nos isola mais, né? O frio nos isola mais. E por isso esse tipo de depressão, ele é um tipo que ataca muito nesses países em que a escuridão reina mais. Então, quem tem depressão precisa entender, e quem não tem também precisa entender que ao tratar alguém ou ao lidar com alguém que tem depressão, eu preciso entender que eu tenho que retornar ela para a luz. Porque se ela fica na escuridão, eu tenho que tentar trazer ela lá para a luz, né? E isso é um processo, gente. Depressão não se cura assim, num piscar de olhos. É um processo, é um relacionamento em que você tem que estar afinco nesse objetivo. O tratamento dessa depressão sazonal, ela além do combo básico de medicamentos, uma alternativa eficaz é a fototerapia. O paciente fica durante um tempo dentro de uma cabine de luz. Isso beneficia certas regiões do cérebro dele. Então, como a depressão ela é emocional, o nosso cérebro e as nossas emoções são muito afetadas. Então, o tratamento para esses casos de depressão onde a pessoa só gosta de ficar no escuro é a luz. Porque a luz vai afetar algumas regiões do seu cérebro, fazendo com que sejam criados defesas contra esse sentimento de desânimo e de tristeza profunda, né? O segundo tipo de depressão é a depressão distímica. O termo está caindo em desuso na medicina, mas você pode encontrar profissionais que falam sobre essa versão da melancolia. Ela é caracterizada por sinais bem leves, quase imperceptíveis, que perduram por 2 ou mais anos. A pessoa acaba perdendo e aprendendo a conviver com aquilo, e por mais prejuízos que tenha no dia a dia, não conversa com ninguém sobre o assunto. É o tipo de depressão em que a pessoa se isola em si mesma. A anterior, ela se isola do mundo.
ela se isola da sociedade. A pessoa que tem esse tipo de depressão, que é a depressão distímica, ela se tranca em si mesma. Ela tem os sentimentos depressivos, ela tem os pensamentos depressivos, mas ela não se expõe com ninguém. Ela se tranca em si mesma, entendeu? Esse é esse tipo de depressão. A pessoa se tranca em si mesma. Ela convive em sociedade, ela conversa com as pessoas, ela lidar. Todo mundo tá achando que ela tá bem, só que ela se tranca dentro de si. Ela é uma pessoa depressiva e o nome dessa depressão é distímica. O tratamento é a psicoterapia e especialmente a estratégia por aqui. Durante as sessões será possível identificar os sintomas e as melhorias, maneiras de desarmá-los e a tempo. Fazer atividade física é outra boa pedida para elevar o ânimo. Então aqui tem duas coisas. Primeiro, o tratamento. O tratamento desse tipo de pessoa, como ela se tranca em si mesma, você precisa ganhar a confiança dela no sentido de se preocupar, de empatia. Ela tem que entender que você está querendo ajudá-la e que você está empenhado em ajudá-la. Entendendo isso, ela vai aos poucos te dar os sinais dessa depressão e vai começar a conversar, vai começar a se abrir com você. Então, o importante no tratamento dessa doença, desse tipo, né, de depressão, é a conversa, é o diálogo. Eu preciso dialogar, eu preciso libertar a pessoa que está presa em si mesma. E o terceiro tipo de depressão, e o último que eu vou falar hoje, existem outros, mas eu trouxe esses três para a gente comentar hoje. A terceira é atípica, o nome da depressão. Apesar do nome, ela é prevalente e intriga os experts. A diferença está na forma como se manifesta. Ela segue um padrão peculiar. Em vez de sonolência excessiva, dá insônia, enquanto nas outras há perda de apetite. Nela ocorre um aumento na ânsia por comer. Então, os sintomas dessa depressão atípica, ela, ao invés de tirar a fome, ela te dá fome, uma excessiva vontade de comer. E ao invés de te dar insônia, ela dá uma... Não, ao invés de dar vontade de dormir excessivo, ela dá insônia. Então, ao invés dela dormir muito, ela dorme pouco. Então, existem essa diferença, essas duas tipos de depressão. Tem gente que dorme muito na depressão e tem gente que não dorme na depressão. Por isso que a depressão ela é uma doença e precisa ser tratada. O homem é feito de corpo, alma e espírito. A sua alma precisa estar saudável e a depressão é uma doença na alma. Eu preciso tratar, tá bom? Outras características são a piora dos sintomas no final do dia, um humor mais sensível e irritável. Então, os sintomas eles se agravam mais na parte da noite. O tratamento é os medicamentos básicos e o psiquiatra irá avaliar a necessidade de prescrever fármacos de classe dos estabilizadores de humor. Eles são muito utilizados em outros transtornos, como a bipolaridade. Tá bom? Esse foi o vídeo, galera, sobre os tipos de depressão. Hoje vimos sobre 3 tipos de depressão. Eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever se você não for inscrito e compartilhar. Você conhecia esses tipos de depressão? Comenta aqui embaixo o que você acha e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!